Valendo-me da pausa, que se fizera espontânea, exclamei, impressionado. Como explicar? Então não há por lá defesa, organização? Sorriu o interlocutor, esclarecendo. Organização é atributo dos espíritos organizados. E quer você? A zona inferior a que nos referimos é qual a casa onde não há pão. Todos gritam e ninguém tem razão. O viajante distraído perde o comboio, o agricultor que não semeou não pode colher. Uma certeza, porém, posso dar-lhe. Não obstante as sombras e angústias do umbral, nunca faltou lá a proteção divina. Cada espírito lá permanece o tempo que se faça necessário. Para isso, meu amigo, permitiu o Senhor se erigissem muitas colônias como esta, consagradas ao trabalho e ao socorro espiritual. Creio então, observei, que essa esfera se mistura quase com a esfera dos homens. Sim, confirmou o dedicado amigo. É nessa zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. O plano está repleto de desencarnados e de formas pensamento dos encarnados, porque em verdade todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Quem pensa que está fazendo alguma coisa alhures, e é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso. Há uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade visível. As missões mais laboriosas do Ministério do Auxílio são constituídas por abnegados servidores do umbral, porque se a tarefa dos bombeiros nas grandes cidades terrenas é difícil, pelas labaredas e ondas de fumo que os defrontam, os missionários do umbral encontram fluidos pesadíssimos, emitidos sem cessar por milhares de mentes desequilibradas, na prática do mal ou terrivelmente flageladas nos sofrimentos retificadores. É necessário muita coragem e muita renúncia para ajudar a quem nada compreende do auxílio que se lhe oferece. Nilsa, Entende? deixa eu só fazer um comentário. Esse parágrafo, gente, ele é muito, muito rico. Se puder só subir um pouquinho, Sani, nesse parágrafo, ele é muito interessante, né? Já começa logo ali no bem no comecinho, já coloca assim: é nesta zona que se estendem os fios invisíveis que ligam as mentes humanas entre si. Então é bacana porque aqui já vai falando dessas conexões que no mentomagnetismo se trabalha tanto, e que os espíritos, eles em várias obras eles colocam essas conexões, né, que ele coloca aqui, esses fios invisíveis são fios reais, eles têm ali uma transferência, eles carregam energias, materiais, informações das pessoas nos conectando. E aí continua, né? O plano está repleto de desencarnados e de forma pensamento dos encarnados. É algo também interessante porque cada pensamento que a gente tem, de certa maneira, a gente está ideoplastizando, a gente está formando, criando essas formas. Dependendo da intensidade, do tempo, né, da energia que coloca nesse pensamento, eles vão ficando cada vez mais fortes. E aquilo suga a energia da pessoa e ele passa a tá, ele passa a ter como se fosse um prolongamento do corpo energético da pessoa, né, da psicosfera da pessoa. E por ser uma forma pensamento, ele vibra e ele entra em sintonia com, né, com espíritos, com lugares que estejam em sintonia com essa forma pensamento. Então, é como se fosse um canal que está fluindo energias da pessoa
e fortalecendo essas correntes de pensamento que a pessoa ela criou. Pode ser formas de pensamentos boas ou não, né? Formas que aqui nesse plano, né, esse planeta de provas e expiações, grande parte das formas de pensamentos elas são ligados a defeitos, a questões de prazer, enfim. E aí vai, né? É um parágrafo riquíssimo. Aí tem uma outra parte aqui que eu achei interessante, que ele está falando sobre o a, enfim, eu perdi aqui a outra parte, mas foi só que dar uma parada para falar sobre esse Ismael, oi, o que, que é coisas alhoeiras? Alhoeiras? alhures. Onde é que tá ali? Alhures? Quem pensa está fazendo alguma coisa alhures? É isso? Alhures, deixa eu só ver então a frase anterior que ele está falando sobre a fase anterior, né? O plano está repleto de desencarnados e de formas de pensamento dos encarnados. Porque, em verdade, todo espírito, esteja onde estiver, é um núcleo. Ah, era essa parte que eu até queria falar. Vou até então, antes de chegar ali, né? É um núcleo irradiante de forças que criam, transformam ou destroem, exteriorizadas em vibrações que a ciência terrestre presentemente não pode compreender. Que belíssimo, gente, né? Nós somos o tempo todo, nós estamos irradiando. Então, a ideia de que a espiritualidade tem passado para a gente irradiar 24 horas por dia energias o mais alto padrão possível, né? Então, através de leituras, de vídeos, de conversações e da própria irradiação do pensamento mesmo. Aí ele fala aqui: quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. É, eu vou falar aqui o que eu entendi, e aí vocês se compreender de uma forma diferente, aí vocês medicam. Aqui, ó, quem pensa está fazendo alguma coisa alhures. Eu acho que ele está dizendo é que quem está pensando, ele está fazendo outras coisas que ela nem sabe, né? Em outros locais, ele está Em criando. outros lugares. É. É, ele está se conectando com espíritos, com correntes de pensamento. Então, foi isso que eu entendi. Eu pensei isso também. Eu pensei que a gente cuida, né? A gente tem ouvido nos outros textos, não o julgamento, né? E depois do não da crítica, né, verbal, é a crítica de pensamento. Porque aí comprova assim, né? Todo pensamento está assim, ele está atuando. Então, mesmo que a gente saiba que é muito difícil, que nesse plano, né, isso faz parte, mas é um exercício cada vez maior. Então, primeiro o da crítica, e quando você consegue silenciar a crítica, aí você fica no pensamento, então trocar esse pensamento também, né, por, como você falou, por oração, por vibração, né? A hora que vem um pensamento, você já trocar, assim, por um mantra, uma repetição de alguma, né, alguma oração. Mas é por isso que então pode ser ligado a pensar. O que eu quis dizer, a coisas ruins, não, eu quis dizer a vibrações de menor nível, assim, de. Isso, porque quanto mais o pensamento negativo, ele só afeta a própria pessoa, né? E aí ele vai também, essa coisa de plasmar, né? Que ele vai criando essa forma pensamento e vai atuando no seu ambiente, na sua pessoa. Então, a gente, quando se liberta disso, né? O maior beneficiado somos nós mesmos, né? Eu acho que isso que a Neuza está falando tem a ver com essa frase, né? Toda alma é um imã poderoso. Então, se você está pensando, você está atraindo aquele tipo de. Tanto atraindo como emitindo o pensamento que você está se ligando aquilo ali. Os fios vão ligando o pensamento. Então, a forma de você modificar seria realmente fazer um mantra, uma irradiação e tentar tirar aquele pensamento ruim, no caso, né? Se for bom, não, a gente deixa.
Um exercício que a gente faz, por exemplo, você está no trânsito e passou uma pessoa ou sentiu alguma coisa, né? Porque é um lugar que ultimamente as pessoas têm, não se controlam às vezes, né? Então, ao invés de você ali vir aquele pensamento, você já, eu sempre falo, vai com Deus, né? Qualquer. E assim, graças a Deus tem assim, nos últimos tempos, tenho dirigido com calma e não tenho sido perturbada, não. Então, acho que vai funcionando assim. É o vigiar, né, para não baixar a frequência, né, vibratória. É, como ela está falando, a gente tem que estar o tempo todo né, vigiando para a gente não baixar essa frequência vibratória, né? Porque baixou aí já fez conexão com outras áreas, né? Isso é muito importante. Eu, eu me lembrei um caso, né, quando a Neuza contou esse esse caso no trânsito, aí eu me lembrei da minha sobrinha Clarice, né, que alguém tem uns de vocês que conhecem ela. Aí ela falando assim, né, que às vezes quando tem alguma pessoa que faz alguma coisa que irrita ela, aí ela pensa assim: "Ô menino serelepe, né, que Deus te abençoe". Aí eu achei bonitinho. Aí o que acontece? Vez por outra, quando acontecer alguma coisa, eu falo assim: ô figura serelepe, né? Que Deus te abençoe. É interessante como ele dá uma noção assim de que nós somos crianças espirituais que não sabemos ainda o que a gente está fazendo e que a gente está pedindo ajuda ao mais alto para que para que ele nos guie, né? E foi bem esse caso que a Neuza contou do trânsito. E vez por outra, quando eu estava falando também essa frasezinha da Clarice, que é quase que aquela uma linguagem mental que ele possibilita a gente não criar essas correntes de pensamento que fica no julgamento, na crítica, né? Então já corta e já dá um fim mais alto, né? Entregando a espiritualidade maior para orientar todo esse caso. Interromper as Cilísias. Sumamente impressionado, exclamei: ah, como desejo trabalhar junto dessas legiões de infelizes, levando-lhes o pão espiritual do esclarecimento. O enfermeiro amigo fixou-me bondosamente e, depois de meditar em silêncio, por largos instantes, acentuou ao despedir-se: será que você se sente com o preparo indispensável a semelhante serviço?